Olá, olá meninos, boa noite para vocês. Vamos começar aqui falando um pouquinho sobre os tipos de precaução e isolamento. Em seguida eu vou passar um outro vídeo para vocês que é sobre a conduta do profissional acidentado, tá? Então assim, eu resolvi deixar essas duas matérias, né, juntas, que aqui a gente vai falar um pouquinho de como, né, de alguns tipos de precaução, padrão, de contato, aerossóis. E no próximo slide, né, na próxima vídeo, né, eu falei um pouquinho para vocês sobre a conduta do profissional acidentado, já que são ali relacionados, né? Então, vamos lá hoje, então, os tipos de precaução e isolamento, né? Bom, então nós vamos trabalhar alguns pontos, né, como o modo de transmissão dos patógenos, para que isolar, né, por quê, quem deve saber que o paciente está isolado, sobre o momento de contato desprotegido, comprovação da transmissão e as recomendações, né? E aqui eu coloquei vários pare para vocês, né? Porque a partir do momento que houve, né, algum tipo de micro-organismo com esse paciente, isola, né? Então, tá? Então, não faz mais nada, que essa é a primeira forma de precaução, tá? Então, a transmissão da infecção, ela envolve uma cadeia envolvendo 3 elementos. Quem é? A fonte. Essa fonte pode ser o paciente, essa fonte pode ser o profissional, um artigo, né, algum objeto que você esteja utilizando, ou o próprio visitante. Então, tudo isso pode ser fonte de infecção, concorda? O paciente pode já chegar e transmitir para o profissional, ou o profissional transmitir para o paciente, ou o artigo que você está utilizando e transmitir para o profissional ou para o paciente, e o visitante, que pode transmitir para o paciente e para o profissional também, tá? Principalmente para o paciente que está ali mais vulnerável, né? E quem é um hospedeiro suscetível, né? Bom, o hospedeiro suscetível é o paciente, ou é o profissional, ou é o visitante, né? Fato é que todo mundo que está ali nessa cadeia pode ser infectado, seja esse ou esse, né? E quais são as vias de transmissão? Pode ser por contato, né? Ó, toquei em você, transmito, né? Pode ser aérea, né? Então, ó, secreções, né? Gotículas, ou o que a gente chama de perdigotos, veículo comum ou vetor, tá? Então, todas essas formas podem ser formas de transmissão de doença. Quais as diferenças entre contaminação, colonização e infecção, né? Vocês precisam saber. Então, o que é uma contaminação? É quando existe presença de micro-organismo em superfície sem invadir o tecido. Se não teve invasão tecidual, houve somente um processo de contaminação, tá? Ponto. Por exemplo, olha aí, microbiota transitória da mão. O que é colonizar? Colonizar é quando cresce e multiplica um micro-organismo em superfície epitelial do hospedeiro. Então, está colonizando, está crescendo os micro-organismos que estão aqui. Por exemplo, a microbiota normal, que faz parte, né, normalmente aqui do nosso organismo. E o que é um processo infeccioso? O paciente não está contaminado, ele está infectado. É quando existem danos, ou seja, aqui a gente falou na contaminação, presença de micro-organismo em superfície sem invasão tecidual. Aqui tem invasão tecidual, ou seja, tem dano. A partir do momento que invade tecido, tem dano, consequência, certo? Então, danos decorrentes da invasão, ok? Multiplicação microbiana no hospedeiro, ocorrendo interação imunológica. Aí o paciente passa a ter sinais e sintomas caracterizando a doença. Covid, por exemplo. O paciente, em um primeiro momento, ele é contaminado e, conforme a doença vai agravando, ele passa a se infectar, ser infectado. Então, vai tendo multiplicação, danos para o tecido. Ok? Entendido? Bom, aqui eu coloquei um pouquinho para vocês sobre a disseminação de micro-organismos no ambiente hospitalar, né? Essa figura é legal, né? Que remete, né? Que muitas vezes o paciente ele pode estar contaminado ou infectado, né? E isso se deu no ambiente hospitalar, né? Então, assim, e às vezes o que a gente está vendo é só a pontinha do iceberg, né? E lá para baixo existem muitas coisas que ninguém está vendo. Ou seja, o que a gente vê, às vezes é um paciente só, mas quando isso se junta, se dissemina realmente, né? Então, por isso que eu trouxe isso aqui, que a gente vê, muitas vezes, a pontinha do iceberg somente, né? E, às vezes, né, quando vê essa pontinha do iceberg,
já está em cima dele, já vai bater com ele e aí já não tem mais jeito. É o que acontece com os micro-organismos, com os processos infecciosos no ambiente hospitalar. A partir do momento que essa pontinha do iceberg ela só é vista muito tardiamente, infelizmente aquele processo de colonização, de disseminação dos patógenos não tem mais como ser contido. Quando isso é tratado como um todo, isso pode ser visto de longe para que haja um processo preventivo, todo mundo ganha com isso, né? Bom, então por que a gente isola um paciente? Como, por exemplo, a COVID agora. Por que tem que isolar o paciente? Primeiro, para não oferecer riscos para o paciente e nem para o profissional. Então, para o próprio paciente, eu tenho que isolar para evitar infecção cruzada. Se esse paciente sair por aí, ele vai conversar com um, com outro, com outro, com um, né? E vai transmitir o patógeno para todo mundo aí da rua, por exemplo. Bom, para impedir que o ambiente hospitalar seja colonizado com bactérias multiresistentes. Além disso, a gente tem que isolar esse paciente, porque esse paciente é um paciente susceptível, né? Então, se ele é susceptível, ele tem que ficar, esqueci o P aqui, né? Ele tem que ficar, quietinho em casa, tá? Isolado realmente de tudo e de todos. E para ter controle das infecções hospitalares, porque se eu deixo esse paciente caminhando por aí a qualquer lugar, obviamente que o índice de IH, né, de infecção hospitalar, vai dobrar, triplicar, enfim. E para profissional de saúde, por que a gente isola? Porque ele é um risco ocupacional. Se esse profissional, por exemplo, lembra de um caso do médico lá que não estava querendo usar os EPIs? Ele era um risco ocupacional. A partir do momento que ele sabia que tinha, ele não queria se isolar, ele estava caminhando aí, médico do Hugo, né? Então, assim, olha o risco de transferir para outros, né? Ele é um hospedeiro saudável, os colegas são hospedeiros saudáveis e às vezes, né, isso não iria acontecer mais. Ele é um vetor, esse paciente fonte, e para ter controle de infecção hospitalar também. Para isso que a gente isola um paciente ou um profissional de saúde, certo? Bom, quais os modos de transmissão muito comuns? Sangue ou fluidos corporais, como líquor, líquido seminal, líquido amniótico, pleural, pericárdico, peritoneal, tudo isso são fluidos corpóreos. Modo de transmissão por contato, seja ele direto, né, quando eu converso ou não, ou toco em você ou não, contato direto ou indireto. Por gotículas, que são os que a gente chama de perdigotos, ou aerossol. Aerossol, por exemplo, pessoal, só para vocês entenderem, quando a gente não abaixa a tampa do vaso, sabe, vai dar descarga, tudo aquilo que sobe são aerossóis. Se você não abaixou a tampa ela existe por isso. Se você não abaixa a tampa do vaso, tudo aquilo sobe para o seu rosto. Então, você está se contaminando, por exemplo, com bactérias presentes lá nas fezes, coliformes fecais, tá? Então, tudo isso aqui são modos de transmissão. E quais os tipos de precaução existem? Tem a precaução de padrão, né, de contato, e a precaução de gotículas, tá? E aqui tá, então, precaução padrão, isolamento de contato e respiratório, gotícula ou aerossol, e delas que a gente vai falar agora, tá? Então, a primeira precaução é a chamada precaução padrão. Então, são medidas de proteção adotadas por todos os profissionais em relação a todos os pacientes, visando evitar qualquer tipo de contato com sangue ou outros fluidos, né? Fluidos corporais, tá? Essa é a precaução padrão, né? Fluidos corpóreos inclui todo tipo de secreção, que eu falei para vocês, exceto o suor, aqueles pleural, pericárdico, peritoneal, amniótico, líquor, sinovial, líquido seminal, tá bom? Vaginal, né? E quais as medidas de biossegurança para precaução padrão? Então, são tomadas, né? Precisa higienizar as mãos, usar luvas e avental, óculos e máscara e caixa pérfuro cortante, né? Ou seja, todas as medidas adotadas por profissionais em relação a todos os pacientes para evitar qualquer tipo de contato, não é isso? Para evitar qualquer tipo de contato, eu preciso fazer o uso disso aqui tudo. Concorda, sim ou não? Diferente, pessoal, da precaução, aqui eu só coloquei para vocês, tinha até grifado, né? A precaução padrão, então, é aplicável a todos os pacientes. A principal medida é a higienização das mãos. E as adicionais são todas aquelas que a gente viu na imagem, na figura. Luva, máscara e óculos, além do jaleco. Diferente da precaução por contato, né? De contato, tá?
Então, precaução de contato, seja ele direto ou indireto, né? Como ela se dá? Isolamento de contato aplicável para pacientes colonizados ou infectados por bactérias ou vírus de transmissão por contato. Então, onde eu preciso chegar perto para me contaminar. Quais são as medidas de contenção, além da precaução padrão que a gente já relatou? Uso de avental e uso de sabão com antisséptico. Está aqui na imagem também. Então, além das precauções padrão, higienização das mãos, avental, luva, né? O quarto privativo, tá? Então, o paciente, ele, quando é precaução de contato, como a gente falou aqui agora, né? Pacientes que estão colonizados ou infectados por bactéria ou vírus, o paciente precisa ficar em quarto privativo isolado, certo? Quando não, distância mínima entre 2 leitos, sendo de pelo menos 1 metro. Diferente ainda da precaução para gotículas, tá? Ou para aerossóis, que a gente vai ver já já. Isolamento respiratório por gotículas, aplicável para pacientes em que o patógeno é transmitido pela secreção de via aérea em pequenas distâncias, ou seja, menos de 1 metro. Covid é um deles, né? Transmissão por via aérea, com partículas maiores que 5 micra, que atinge apenas 95 centímetros a partir da fonte, que são transmitidos por contato direto ou por indireto. Nessas precauções por gotícula, né, para gotícula, são aquelas mesmas, mas principalmente a gente tem que lembrar disso aqui, ó, máscara, que é o que a gente está dizendo. Então, Então, higienização das mãos, máscara cirúrgica, que é a profissional, máscara cirúrgica para o paciente durante o transporte, né, e quarto privativo, tá? E olha só, uma ressalva, o transporte deve ser evitado, mas quando necessário deverá usar máscara cirúrgica durante toda a permanência fora do quarto. E, além disso, a gente tem a precaução para aerossóis, né? Aplicável para pacientes em que patógenos são transmitidos pelas secreções de vias aéreas em grandes distâncias, mais de 1 metro, né? Então, assim, a gente está vendo, na verdade, a Covid, a gente está vendo que, na verdade, eu falei para gotícula, mas é um aerossol, né? Porque as gotículas, né, os perdigotos, os aerossóis, eles são eliminados, né, vão até 2 metros, como a gente está vendo aí, tá? Daí a distância de 2 metros. Então, na verdade, muitas vezes essa precaução para aerossol. Mas vocês vão ver que é a mesma coisa que fala aqui e é a mesma coisa aqui, olha só, tá vendo? Só que aqui, como eu tô falando que é a Covid, porque a máscara para Covid, pessoal, a máscara cirúrgica, aquela branquinha que a gente conhece para o profissional, ela não é ainda mais recomendada. E é por isso que eu tô falando que a Covid é uma precaução para aerossol. Porque, além de higienizar as mãos, deixar o paciente isolado em quarto privativo, principalmente profissional, ele tem que fazer uso dessa máscara que é a chamada N95, a bico de pato, né? Então, assim, quando a gente fala em Covid, a gente lembra desse tipo de precaução. Precaução para aerossóis, que vão aí a distância de até 2 metros, e alguns artigos ainda relatam um pouco mais, 3 a 4 metros, né? Então, é muita coisa, certo? Então, existe ainda o isolamento reverso, né, que é estabelecido para proteger das infecções o indivíduo imunocomprometido, aquele paciente com a imunidade bem baixa, bem comprometida, né? Então, ele precisa de um quarto privado, luva, máscara e avental, tá, para ele, né? E lembrar que todo profissional de saúde que tiver com contato paciente, né, precisa saber, né, então, que o paciente está em isolamento, né? Então, quem deve saber, né, que ele está em isolamento? Todo profissional de saúde, tá? Então, esses são os tipos de precaução que a gente precisa saber. Precaução de contato, precaução padrão, né, que era a primeira que a gente viu, para aerossóis e para gotículas. Fora da ordem do que eu disse aí agora, mas esses 4 tipos de precaução com as suas formas de biossegurança, certo? E aqui um pouquinho, né, sobre algumas recomendações. Então, para bactérias multiresistentes, qual que é o tipo de precaução e isolamento que deve ser aplicado para ele? É precaução de contato? É precaução padrão? Qual é, né? Então, por exemplo, precaução de contato, né, bactéria multiresistente. Então, eu tenho que identificar o paciente, higienizar as mãos, usar luvas, máscara, tudo aquilo que a gente falou lá em precaução de contato, né? Ou não, para meningite bacteriana, por exemplo, né? Qual tipo de precaução? Meningite. Para meningite, a gente sabe que ela é transmitida através das gotículas. Então, são as precauções de gotículas e todas as suas formas de segurança lá.
Para tuberculose, né, um paciente bacilífero, é aerossol, né? Então, a precaução de aerossol, todas bem iguais. Vocês vão ver que é a mesma coisa, praticamente, da precaução de gotícula, né? E o outro, para, por exemplo, hepatite B e hepatite C. B e C, né? Hepatite B e C é um tipo de precaução padrão, tá? Então, deve ser, né, tudo utilizado. Luva, máscara, óculos, tá? E assim por diante, tá bom? Além de lembrar sempre do uso de sabão, tá? Então, esses são os tipos de precaução que vocês precisam saber com as suas respectivas, né, técnicas, normas de biossegurança. Espero que vocês tenham entendido, né, sobre esse tipo de precaução. E agora, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre, então, essa conduta do profissional acidentado, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.